Éder Aleixo de Assis nasceu em 25 de março de 1957 em Vespasiano, Minas Gerais. Ele começou a jogar futebol desde cedo por influência do pai, que foi goleiro de equipes de menor expressão em Minas Gerais. Aleixo foi observado por profissionais do América Mineiro enquanto jogava futebol nos campos de Vespasiano e foi convidado para integrar as categorias de base com apenas 13 anos. Ele provou que todos aqueles que apostaram nele estavam certos e logo mostrou sua categoria com a bola nos pés e seu potente chute. Aos poucos, o jovem jogador foi cavando seu espaço nas categorias de base até chegar ao time principal do América em 1974. Éder Aleixo passou a integrar o time profissional do América em 1974 com apenas 16 anos. Ele jogou 3 campeonatos brasileiros com a camisa do América e foi reconhecido como um dos principais batedores do falta do país em 1976. Em 1977, Aleixo deixou o América Mineiro após 81 jogos realizados e 23 gols marcados para jogar no Grêmio. Éder Aleixo foi essencial na conquista do histórico título gaúcho de 1977, pondo fim à hegemonia de 8 anos do rival Internacional. Além disso, os seus potentes chutes de perna esquerda foram destaque naquela conquista, o que logo lhe rendeu o apelido de Canhão do Olímpico. Em 1979, Aleixo marcou um golaço de falta em potente chute, que fechou o placar em 3-0 para o Grêmio contra o Brasil de Pelotas. Sua passagem pelo Grêmio teve um fim justamente por conta de seu jeito explosivo. Ele deixou o Grêmio com 159 jogos e 70 gols. Em 1980, Éder Aleixo foi contratado pelo Atlético Mineiro em uma das transações mais bem-sucedidas da história do clube. Logo em sua primeira temporada, o jogador faturou o Campeonato Mineiro com a equipe atleticana. Feito esse que ele voltaria a cumprir em mais 4 oportunidades, nos anos de 1981, 1982, 1983 e 1985, em sua primeira passagem pelo clube. Em 1983, Aleixo recebeu a bola de prata do Campeonato Brasileiro daquele ano. Tal desempenho na competição rendeu o interesse de equipes estrangeiras como o Ajman dos Emirados Árabes, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Milan e Roma. Todas elas tiveram suas propostas prontamente recusadas pelo presidente do Galo, Elias Calil. Em 1985, a relação entre o mandatário do Atlético Mineiro e Éder Aleixo ficou cada vez mais desgastada por conta de tantas propostas recusadas. Além disso, o jogador vinha sendo punido frequentemente por conta de seu comportamento explosivo. Assim, Aleixo deixou o clube com 238 jogos e 94 gols. Assim, Aleixo deixava o Atlético Mineiro como um grande ídolo ainda naquele ano, inclusive, com diversos títulos conquistados. Tanto que, além de faturar 4 campeonatos mineiros em sua primeira passagem pelo clube, o jogador ainda conquistou diversos títulos em amistosos internacionais. Mas, a saída do craque atleticano não foi um adeus e sim um até logo, pois ele retornou ao clube em 1989 para uma breve passagem. Na ocasião, Aleixo faturou o Campeonato Mineiro daquele ano e permaneceu até 1990. Anos depois, ele ainda retornaria à equipe para sua terceira passagem, entre 1994 e 1995, conquistando mais um título estadual em 1995. Assim, contando as suas 3 passagens e muitos títulos, Aleixo se tornou um dos maiores ídolos da história do Galo. Com a camisa do clube, o craque atuou em 368 partidas e anotou 122 gols. Podemos considerar que 1983 foi o ano do auge técnico de Éder Aleixo. Até porque, naquele ano, ele conquistou o seu principal título individual na carreira, a Bola de Prata do Campeonato Brasileiro. Prêmio mais do que merecido para um jogador que foi fundamental na campanha do Atlético Mineiro rumo à semifinal da competição. Embora a sua equipe tenha sido eliminada pelo Santos, Aleixo a conduziu com maestria até aquela fase do campeonato. Seus 6 gols e suas atuações precisas nas jogadas de ataque lhe fizeram com que se tornasse o principal jogador do Galo e um dos destaques Brasileirão de 1983. Após deixar Atlético Mineiro, passa por altos e baixos na carreira. Preterido pelos times europeus, principalmente por suas polêmicas no Atlético Mineiro, e já fora do auge, Éder Aleixo rodou o Brasil por diversas equipes. Ao deixar o Galo,
o jogador passou a jogar na Inter de Limeira, onde teve duas breves passagens. A primeira aconteceu em 1985 e a segunda ocorreu em 1995, somando 18 partidas jogadas e 2 gols. Em 1986, o jogador chamou a atenção do Palmeiras, que acreditou em seu futebol para tentar superar uma época de seca de títulos. A passagem de Aleixo pelo clube, porém, foi muito breve. No Alviverde, Éder atuou em apenas 30 partidas e anotou 5 gols. No ano seguinte, se transferiu para outro time grande de São Paulo, o Santos, onde realizou 17 partidas e anotou 7 gols. Sendo que ainda no mesmo ano passou a vestir a camisa do Sport, onde conseguiu uma média melhor de gols, num total de 7 em 14 partidas. Em 1987, Aleixo teve mais uma de suas breves passagens no futebol em mais um grande time do Brasil, dessa vez o Botafogo. Na estrela solitária, o atacante atuou em 14 partidas e anotou apenas um gol. Após deixar o clube, ele ainda jogaria fora do país pela primeira vez, em equipes como o Cerro Porteño do Paraguai e o Malatyaspor da Turquia, mas sem sucesso. Sem a mesma forma e vigor de outrora, Aleixo foi dispensado do Cerro Porteño e foi buscar uma nova oportunidade no Malatyaspor da Turquia. Mas, a exemplo do que ocorreu no Paraguai, o atacante não obteve sucesso e sequer realizou uma partida oficial pela equipe. De volta ao Brasil, em 1991, passou a vestir a camisa do Atlético Paranaense, onde realizou 10 partidas com 3 gols marcados. Em seguida, jogou no União São João de Araras e no Cruzeiro, até passar por times menos conhecidos em seus últimos anos como profissional. Sendo eles, o modesto Guará do Distrito Federal em 1996 e o Montes Claros de Minas Gerais em 1997, ano em que encerrou a carreira. Mas, ao contrário de muitas passagens breves pelo futebol, Aleixo conseguiu ter um bom número de jogos representando o União São João. Contando suas duas passagens, em 1992 e 1995, o jogador realizou 46 partidas e anotou 10 gols. 1993, no Cruzeiro, ajuda o clube a conquistar sua primeira Copa do Brasil. Em 1993, Éder Aleixo foi contratado justamente pelo grande rival de sua equipe do coração, o Cruzeiro. Na Raposa, o jogador integrou o elenco do primeiro título da Copa do Brasil do clube, ao lado de jogadores como Célio Lúcio, Nonato e Roberto Gaúcho. Inclusive, na grande decisão contra o Grêmio, Aleixo esteve em campo na vitória cruzeirense por 2-1. O primeiro e único título de campeão brasiliense conquistado pelo Guará em toda a sua história foi em 1996, ano em que contou com Éder Aleixo em seu elenco. Foram 12 jogos, de um total de 23, com apenas um gol marcado. Mesmo não fazendo grandes participações em clubes desde que deixou o Atlético Mineiro, Éder Aleixo teve uma carreira considerada longa. Tanto que continuou atuando como atleta até 1997, quando encerrou a carreira aos 39 anos, com a camisa do Montes Claros, onde realizou apenas 2 partidas. Após deixar os gramados, Aleixo não se desvinculou do Atlético Mineiro e se tornou diretor da equipe em 2004. Mas, em 2018, Aleixo voltou a se reencontrar com o Atlético e, junto com a equipe, montou o projeto Galo Forte. Projeto esse que consiste em ajudar as categorias de base do clube, observando jovens por todo o país. Éder Aleixo recebeu a sua primeira oportunidade com a camisa da seleção brasileira em 1979. Sendo que logo em sua estreia, o jogador deixou sua marca e anotou um dos gols na goleada por 6-0, em amistoso contra o Paraguai. Na temporada seguinte, Aleixo teve uma tímida participação na Copa América, com apenas uma partida disputada. Mas a partir de 1980, ele passou a receber mais oportunidades até se firmar como titular. Sendo assim, chegou em 1982 como um dos principais jogadores do Scratch Canarinho na Copa do Mundo daquele ano. Na competição, Aleixo atuou ao lado de grandes lendas como Serginho Chulapa, Zico, Sócrates, Falcão e Júnior. Porém, aquela geração ficou marcada pela tragédia do Sarriá contra a seleção italiana de Paolo Rossi. Após a decepção naquela Copa, Aleixo integrou o elenco da seleção brasileira na Copa América de 1983, onde parou na final contra o Uruguai. Nos anos seguintes, o jogador continuou obtendo bons desempenhos com a amarelinha.
tanto que era tido como figurinha carimbada para representar a seleção brasileira no Mundial de 1986 no México. Porém, às vésperas da competição, Éder deu um soco no rosto do lateral peruano Castro e foi expulso. Tal atitude deixou o então treinador Evaristo de Macedo perplexo e posteriormente Tele Santana acabaria por deixar o jogador de fora do Mundial de 1986. Assim, aquele amistoso contra a seleção peruana foi o último jogo de Aleixo com a camisa do Scratch brasileiro, o que decretou o fim de sua passagem com a amarelinha, num total de 52 jogos e 8 gols. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!